Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje é dia 7 de junho e agora são quase 11 horas da noite. E eu já vou fazer aí o primeiro vídeo para abrir o diário de leitura dessa semana. Bom, eu li até a página 260, tá? E como se vocês estão me acompanhando, senão eu vou deixar aqui nos cards, tá bom? A gente tá num momento aqui na narrativa que o Maquer tá desesperado porque por conta dos problemas lá daquela serviço secreto que ele trabalhou durante algum tempo, ele ficou aí numa situação bem complicada, né? Ficou em maus lençóis e ele tá assim, ele tá desesperado, né? Porque a P30, né, que é a organização lá secreta, quer que ele mate o Tarnogol, que é o vice-presidente, atual vice-presidente. E o Tarnogol, por sua vez, também tá com coisinha assim, entendeu? Porque também estão na cola dele. E aí o Maquer foi lá naquele, né, a gente tá no momento aqui da narrativa que ele tá lá naquele hotel onde vai acontecer o encontro lá para acontecer o tão esperado, a tão esperada nomeação e tal. E ele foi lá para tentar convencer o Tarnogol, né, a fazer uma troca, né, porque o Tarnogol, pelo que a gente tá vendo aqui, houve uma troca. Porque até esse momento eu não tinha ainda ideia de como ou porquê que um cara como o Maquer, que é filho do dono do banco, né, herdeiro universal, que podia pegar a presidência facilmente, vendeu todas as ações para esse tal desse Tarnogol, que não tinha relação nenhuma, né, parentesco, nada. E aí agora eu descobri por quê. Porque o Tarnogol meio que conseguiu fazer com que ele se casasse, né, com a Anastácia, porque aparentemente ele gostava muito, mesmo ele sabendo que a Anastácia gostava do Lev. Então ele sabe que existe um amor, que existia um amor da Anastácia pelo Lev. Mas esse Tarnogol, na época, né, pelo que eu pude perceber, conseguiu fazer um esquema lá pra Anastácia ficar com ele, e aí em troca ele, né, vendeu as ações lá pro Tarnogol, em troca da Anastácia. E ele fala agora que ele tem muito a perder, porque ele quer a Anastácia de volta. Se ele quiser a presidência, ele tem que devolver a Anastácia, tipo, como se ela fosse um objeto, né? Enfim. E aí, gente, em paralelo a isso, a gente tem aquela investigação, né, da polícia sobre o tal ladrão que entrou lá na casa, né? E aí tem ela conseguindo falar com o Maquer, né? Porque o Maquer tá lá numa discussão ali com o Tarnogol, falando, eu vou te matar e tal. Só que o Tarnogol mostra as fotos pra ele, umas fotos meio comprometedoras. Daí ele fala, não, isso daqui é a minha segurança, né? Porque se acontecer alguma coisa comigo, essas fotos vão vazar pra imprensa e você tá lascado. Então o Maquer tem que se segurar, não pode fazer nada contra o Tarnogol. E aí, em paralelo a isso, o Tarnogol menciona, fala, você tá tudo bem com a sua esposa e tal. Daí ele vai correndo pegar o celular e vê que tem várias chamadas dela sem atender. E ele fica desesperado e liga de volta. Só que nessa hora a polícia tá lá, né? O investigador de polícia tá lá. E faz algumas perguntas e tal. E aí ela percebe que tem coisa errada. E aí eles meio que se falam, né? E ele fala, pega um caderninho assim, assim, assado, e queima. E ela pega, põe dentro das malas dela, lá que ela ia fugir, e vai em encontro com o Lev. Só que daí, no caso, ela vai com o motorista do Lev até um esconderijo lá. E ela começa a fazer o que o Maquer falou, queimar o caderno. Só que ela começa a olhar o que é.
E ela fica espantada, porque na hora que ela abre o caderno, tem uma carta lá, que é aquela carta que ele recebeu. Não sei se eu mencionei ela, mas ele recebeu uma carta do chefão, né, da P30, que é a organização secreta lá, agradecendo pelos serviços prestados e parari parará. E ela fica chocada, porque ela fala, como assim? Eu não sabia que meu marido era do serviço secreto e tal. E ela fica assim, chocada, né, com a surpresa, né, com isso. E aí, ela consegue perceber que tem coisa escrita ali, porque quando ela chega perto do fogo pra botar pra jogar, pra queimar o negócio, começa a aparecer as letras dela, começa a ler. E ela fica chocada com tudo que ela lê, porque ela descobre, ao final, né, tudo que ele fez, né, tudo que, né, todas as coisas que ele precisou fazer. E no final tá escrito lá que o Tarnogol meio que fez esse esquema aí com ele, e ele coisa. E ela liga pra ele chorando, e ele percebe que ela leu e fala, cara, desliga, porque senão podem te rastrear, porque podem estar grampeando essa ligação e tal. E ela fica desesperada. Bom, aí a gente tem aqui, voltando pro presente, a gente tem o escritor indo jantar com a Scarlett, né, que é a assistente dele. E eles conversam bastante, e o escritor, né, o Joel, começa a lembrar do editor dele, né, o Bernard, que ele menciona muito aqui na história também, o Bernard. E aquela coisa que eu comentei com vocês, é muito confuso, porque a gente tem várias histórias paralelas aqui, e vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então a gente tem que estar sempre bem atento em que momento que tá. E agora, no momento que eu tô, a gente tá no presente, falando Bernard e a Scarlett e o Joel conversando sobre o Bernard, né? E é isso, gente. Acho que é isso. Eu falei basicamente tudo que eu li hoje, tá? E amanhã eu volto, então, porque amanhã eu vou conseguir ler mais um pouco e eu conto pra vocês amanhã a evolução, tá bom? Um beijo e até amanhã, então. Gente, hoje é dia 9 de junho e agora são quase 3 horas da tarde. Eu tô aqui fazendo a leitura. Eu li até a página 376 e eu vou falar pra vocês que muitos plot twists aqui, inclusive o principal foi quem morreu no quarto 622, que eu tava achando que era uma Care, mas não foi uma Care, gente. Deixa eu chegar nessa parte. Cara, tô chocada, sério. Enfim, da última vez que eu falei com vocês, eu mencionei, né, da questão do que Maquer tava desesperado pra conseguir a presidência. E aconteceu aquele roubo na casa, né? E daí a Anastácia, ela descobriu, né, a troca que ele fez com o Tarnogol. Ele trocou as ações dele para o Tarnogol virar vice-presidente por ela. E ela ficou chocada, dela foi atrás lá no hotel onde estava acontecendo, onde iria acontecer, né, o pronunciamento, né, enfim, as coisas. E aí, no novo presidente, e aí eu sei que teve tanto rolo, gente, porque Maquer, o Wagner apareceu lá pra meio que continuar pressionando o Maquer pra matar o Tarnogol, que era o único jeito, e o Maquer falou que não, ele não era assassino. E aí ele falou, então você tem que fazer alguma coisa, você tem que ser presidente. Ele falou, eu vou dar um jeito, mas não sei matar ninguém. Só que aí no fim ele pôs uma garrafa de vodka envenenada, trocou, né, a garrafa. Só que daí o que aconteceu? Ele, ao fazer um combinado com o Tarnogol, de aceitar fazer a troca, porque eles conversaram, né, e o Tarnogol falou, ó, você quer a presidência, então você me devolve o que eu te dei, né, eu te devolvo as ações, mas você tem que me devolver a Anastácia. Daí ele acaba, né, ambicioso, ele acaba aceitando, porque ele meio que já fala assim, bom, eu já meio que perdi ela, eu acho que ela tá tendo um caso, ele meio que já desconfia, né, então ele pega e fala que
tá bom, beleza, tranquilo. Só que aí ele decide ir lá buscar a garrafa de vodka que tava, né, envenenada pra poder tirar de lá, né, e tal. Só que quando ele chega lá, não tá mais lá, daí ele fica desesperado. Daí ele fala com o primo dele, aquele primo, sabe, que ajudou ele naquele esquema, naquela ideia brilhante de atropelar o Tarnogol, enfim, acabou atropelando a Anastácia. Então, falou com o primo. E daí o que acontece? Ele pega e chega lá e a garrafa não tá mais lá. Ele fica desesperado. E aí eles começam a procurar, encontram, só que a garrafa já está vazia. Não demora muito, as pessoas começam a passar mal. Só que aí, como foi diluído, né, as pessoas não chegaram a ser nada fatal, assim, né, então foi tranquilo, né. As pessoas só passaram mal, vomitaram, mas ninguém morreu, né. Mas ficou aquela coisa estranha, né, foi um bafafá danado, um monte de gente passando mal, vomitando, se contorcendo e tal, aí ficou aquela coisa. Pra resumir, ao longo aí desse evento, a gente tem a volta, né, de coisas passados mais distantes, a gente vê como é que a relação do Lev com a Anastácia se deu, como que eles se separaram, porque eu tava com essa pulga atrás da orelha, eu tava com essa dúvida. Como assim? Eles eram apaixonados, eles se gostavam, o que aconteceu pra ela acabar ficando com uma Macaire enfim, e agora eles terem se reencontrado e agora eles serem amantes. O que aconteceu, gente? Vocês lembram que a mãe dela era carne de pescoço, era ruim, né? E, por sua vez, o pai do Lev também não era coisa boa, mas também não era tão ruim como a mãe dela, né? Porque a mãe dela judiava mesmo. O pai dele era só mais realista, enfim, tinha umas ideias assim tem que seguir a carreira de ator, né? Tem que seguir com a arte, enfim. E aí, o que aconteceu? Um belo dia, o Macaire pediu a Anastácia em casamento e o Lev tava escondido na sala onde eles iam se encontrar e ele se escondeu. E aí ele escutou, mas a Anastácia achou que ele não tava lá. Então ela não falou nada pra ele, porque ela falou, eu vou resolver isso amanhã e tá tudo certo. Aí ela se encontrou com o Macaire no outro dia e falou que não podia e contou tudo pra ele, porque até esse momento ela não tinha contado pra ninguém que estava tendo um relacionamento com ele. Aliás, ela contava pra mãe, pra irmã, e pra mãe ela falava que o Lev era um conde, tinha muito dinheiro, porque a mãe não ia aceitar ela ficando com o Lev, sendo que o Lev só era trabalhava no hotel, né, quando eles se conheceram, e agora que ele estava sendo estagiário no banco. E aí ela meio que contava essa história pra mãe poder liberar ela. Só que daí o que acontece? Quando ela fala com o Macaire, que ela se abre pra ele e fala, olha, eu não posso ficar com você, eu gosto do Lev e tal. Ela pega e fala e conta isso pra ele, porque ela meio que confia nele, é um amigo, né? Só que ela não devia ter falado. Por quê? Porque aí o Macaire, com raiva, vai lá pra mãe dela e conta tudo pra mãe dela. Fala, sabe, o Lev, aquele que ela falou que é conde, é mentira dela, ele não é conde de coisa nenhuma. Então a mãe dela, né, só que assim que eles se encontram, depois daquele pedido de casamento que o Lev viu tudo escondidinho lá, eles combinam de se encontrar. Só que ele também vê que o Macaire também convida ela pro encontro no restaurante X às 8. E ele fala, eu vou convidar ela pro restaurante Y às 8 também. Só que daí o que acontece? Nesse meio tempo, o Macaire vai lá, né, conta pra mãe dela que ela mentiu sobre o Lev, sobre a origem dele. E a mãe dela fica muito puta e não deixa ela sair, tranca ela e não deixa ela sair. Então ela não consegue ir no encontro. E aí o Lev, por sua vez, fica plantado lá esperando ela e acha que ela foi lá pro Macaire, entendeu? Pro encontro Macaire, mas na verdade não, ela estava presa dentro de casa. E o que acontece? No outro dia ela fica desesperada, porque ela acorda, ela
Ela vê que ela fala, preciso conversar com o Lev. E na hora que ela vai sair, a mãe dela fala, se você sair por essa porta aí atrás daquele cara, você não é mais minha filha, você não apareça mais aqui, você não tem mais casa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ela tá desesperada, ela pega pouquinha coisa e vai pro apartamento dele, pro kitnet dele lá, né? E aí chega lá, ela esqueceu de pegar a cópia da chave, fica do lado de fora e fica e nada, não tá lá. Aí ela pega um trem, né, e vai. E aí, gente, eu sei que ela chega lá no hotel, onde o pai dele trabalha ainda, né, o Sol trabalha. Ela escreve 2 cartas, uma carta pro Lev e uma carta pro Maquer. Na carta do Maquer, ela fala que ele é só um bom amigo, mas que ela não pode, não sei o que, não sei o que. Ela meio que escreve, né? Falando pro Maquer que não tem como eles ficar juntos, porque ela ama a outra e tal, tal, tal. E aí, pra carta do Lev, ela coloca, meu amor, eu quero ficar com você, não sei o que, não sei o que. Ela meio que se declara. Só que aí, o que o pai faz? O pai do Lev promete entregar as cartas. Só que ele abre, lê, e ele faz um esqueminha lá, que ele meio que rasura, sabe? Ele meio que falsifica as cartas, ele troca os nomes, né? Ele faz um esquema muito louco e consegue falsificar as cartas e entrega pro filho. E o filho lê as 2 e fica chocado. Aí ele vai acreditar que realmente a Anastácia ama o Maquer e não quer saber nada dele. E aí ele já vai pra se vingar, né? Tem uma secretária do banco que é caidinha por ele. E eles já começam a ter um caso. E aí no dia lá que o Maquer vai ser nomeado vice-presidente, eles aparecem juntos. Aí a Anastácia Faye fica desolada, ela fica desesperada porque eles aparecem se beijando na frente dela pra fazer assim, né? Porque também o Maquer, por sua vez, depois que ele fica todo em êxtase porque ele foi nomeado vice-presidente, ele desce do palanque e vai lá e beija ela, sem do nada. Então fica aquela situação bem constrangedora, né, dos dois. Depois desse momento, a gente vê que a Anastácia, a gente percebe o que aconteceu com os dois, né? Em que momento que eles se perderam. Foi nesse momento em que mentira, né? Né, as coisas que aconteceu que atrapalhou o processo aí deles, né? Mas principalmente a mentira, porque essas cartas eram para ser entregues para as pessoas certas. A mãe dela atrapalhou também, enfim, então foi por isso, entendeu? Essa resposta eu já tive, foi por isso. A questão que eu falei no começo nessa parte do vídeo, que eu sempre achava que quem tinha sido assassinado no quarto 622 era o Maquer, mas não foi o Maquer, foi o primo dele. Por quê? Eu acredito que seja por isso. No momento que o Tarnogol falou pro Maquer, olha, fica de boa, é seu, você vai me devolver a Anastácia, vai ficar sem ela, tranquilo, te devolvo as ações e você tem meu voto. Tendo meu voto, você é o presidente, certo? Porque até então, o Lev que ia ser eleito presidente, o Lev, né? Aí, tá. Só que daí chega o primo dele, falando assim, não, você não vai ser, porque você traiu o banco, você trabalhava lá com aquela agência secreta e tal, a gente tem um vídeo que se soltar isso daí você tá lascado, você tá perdido e tal, né? E ele falou também da questão da garrafa de vodka envenenada. Eu falei, olha, eu sei. Daí ele falou, mas não tem prova. Eu falei assim, mas vão achar muito estranho, né, acontecer esse monte de gente passando mal e tal, e todo mundo viu que a gente tava procurando a garrafa de vodka e tal. É só eu falar que vão chegar nisso aí e tal. Aí ele ficou desesperado e falou assim, tá bom. Aí ele ia dar as ações pelo silêncio. Quer dizer, ele estava sendo ali chantageado mais uma vez, Maquer sendo chantageado pelas cagadas que ele fez, né? Só que nisso, a Anastácia estava dentro do armário, escondidinha, né? E escutou tudo. E ela já ficou meio assim, coitadinho do Maquer, né? E aí, gente, aconteceu, né? O baile, enfim, deu sequência ali
mesmo depois daquela situação toda, né, de envenenamento lá, as pessoas passando mal, continuou lá do jeito que deu, né, porque já tinha sido um fiasco mesmo, né, mas eles continuaram. E daí aconteceu o assassinato, gente. A gente tem descrito aqui na narrativa, que foi na manhã de um domingo, né? E foram levar o café da manhã no quarto, a porta estava um pouco aberta, bateram, ninguém abriu, daí quando abriram a porta, quando terminaram de abrir a porta, né, viram o corpo lá. Nesse momento eu ainda acreditava que era uma Care, mas aí depois, um pouco mais pra frente, a narrativa se prolonga um pouco, e aí já mostra uma Care indo para aquele médico dele, que é o terapeuta dele lá, né? E aí falando, meu primo morreu, não sei o que. Daí eu falo, então não foi uma Care que foi assassinado, foi o primo, aquele que foi lá chantagear ele, falar que ele quer ser o presidente e tal. Então, nós temos esse grande plot twist aí da história, porque pra mim era uma Care que tinha sido assassinado, mas não, ele conseguiu, ele é presidente. Só que agora, gente, o que acontece? Ele é presidente, só que ele está super infeliz porque ele não tem mais a Anastácia. E uma coisa importante que já teorizei aqui é que talvez a Anastácia tenha cometido esse crime. Não sei, não tenho certeza ainda, mas eu tô quase certeza que foi. Pra mim, eu acho que foi ela, porque ela deixa um bilhete e fala que vai fugir pra ele não procurar ela e que ela não quer se arrepender do que fez. Ela deixa no bilhete e ninguém sabe dela. Só que é óbvio que ela foi pra bem longe, foi pra Grécia com o Lev. Eles estão morando numa casa que é super paradisíaca, né? Praia e tal. E aqui é bem descrito, assim, uma casa maravilhosa, perfeita. E ela tá lá com o Lev. O Lev, por sua vez, né, continua trabalhando no banco como consultor, só que ele já falou pro Maquer que ele quer sair, que ele não quer ficar, né, que ele vai ficar mais um tempinho só. Aí o Maquer fala pra ele, não, mas você fica lá na nossa sede em Atenas, então, né, em Atenas, na Grécia, por pelo menos um ano, vai, não sei o que. Aí ele pega e titubeia, assim, mas ele acaba aceitando essa proposta. E, gente, sério, eu acho que o Maquer tá com arte, porque no finalzinho de um momento aqui, o Maquer lembra de um bilhete anônimo que ele recebeu falando que a Anastácia tinha fugido com o Lev. Então, de certa forma, ele já sabe que a Anastácia está com o Lev. Ele só faz esse entendido quando perguntam pra ele. Ele só fala que não sabe onde ela tá e tal, mas ela, no fundo ele sabe que ela tá com o Lev. O Lev vai lá, chega, abraça, oi amigo, e não sei o que e tal. E ele fica aí, né, falso, né? Mas ele tem que, né, não pode contar, né? Enfim, gente, e essa é a história que a gente tem até o momento. Tem também a questão do escritor, voltando agora para os tempos atuais, né? Que agora a gente tá tudo no presente aqui. Tanto o escritor com a Scarlett, que tiveram, né, deram um beijinho lá, tem uma pitoca lá, entendeu? E aí se pediram desculpas e tal, porque ela tá passando por um processo de divórcio e ele tá com aquele esquema lá que não deu certo com a menina, né? Mas enfim, eles se deram um beijo lá e não sei, talvez possa rolar mais alguma coisa, não sei. Mas eles continuam investigando, eles começaram a ir atrás, conversaram com pessoas da polícia, só que daí falaram que a investigação ficou com a polícia de Genebra, não com a polícia de Verbier, que é o lugar, né, onde fica o hotel lá, que aconteceu o crime. Eles questionaram, mas por que tá com a polícia de Genebra, se o crime aconteceu aqui, nessa cidade, né, em outra cidade? Daí eles falaram, porque tá tudo relacionado ao banco, e o banco fica em Genebra, então eles quiseram fazer. Aí eles foram lá com o mesmo inspetor, com o mesmo policial que estava investigando o assalto, porque como tava para eles, tudo estava conectado, então eles resolveram, né, deixar com a polícia de Genebra. E eles foram lá conversar com esse inspetor Sagamore. E eu parei nesse momento onde eles estão lá conversando e eles falam que o Fravas, que é um dos inspetores da polícia de Verbier, falou assim que ao entrar no quarto onde estava o cadáver, onde estava o primo do Maquer, eles descobriram alguma coisa, né? E aí, só que daí o Fravas não quis falar o que era.
E aí o Sagamore falou assim: vocês são diabolicamente perspicazes. Vamos tomar um café? Posso te oferecer um café? Então aí eu acredito que agora a gente vai dar sequência aqui a muitas informações e muita coisa, né? Já falei demais, mas é isso. Gente, olha quanta coisa que aconteceu em tão pouco tempo, né? Porque não deu nem 100 páginas já aconteceu tudo isso. Tô bem empolgada pra saber o final, falta um tanto ainda, ó. Mas eu acredito que essa semana já termine. Vai até a página 526 e eu tô na 377. Então é isso, gente. Eu acredito que essa semana eu termino, porque como eu tô gostando muito e eu quero muito saber o que aconteceu, quem matou, se foi realmente a Anastácia que matou, para poder ajudar o Macaire, como uma última ação mesmo, antes dela largar ele de vez, porque ela sabia que ele ia sofrer, ela sentia isso. Mas ela não queria mais ficar com ele, né? Ainda mais depois de descobrir todas as coisas que ele fez, né? Então ela não queria mais saber dele, só que ela não queria ao mesmo tempo deixar ele, né, infeliz. E ela sabia que ele queria muito a presidência, então o único jeito era matar o primo, né? Que tinha feito aquela chantagem com ele há minutos antes. E outra coisa que aconteceu também paralelo a isso foi o pai, né, do primo dele, que teve um ataque cardíaco, porque ele tava tão com a questão, né, com a situação toda do assassinato do filho, que não aguentou e morreu também. Então, tipo, só ficou Macaire mesmo, entendeu? Não tinha nem que fazer votação, não tinha nem que fazer nada, porque só sobrou ele, né? O Tarnogol deixou uma carta pedindo demissão, fugiu, escapedeu, ninguém sabe dele. Então só sobrou ele e ele. Então ele é o presidente, né? Sem titubear, era ele. Então é isso, gente. Eu estou bem chocada com esse plot twist, porque eu tinha certeza que era o Macaire que tinha sido assassinado e não foi. E agora eu tenho minhas teorias que eu acho que foi a Anastácia que matou o primo dele lá, o Jean, pra que ele pudesse ficar com a presidência de boas. Por isso ela fugiu e ninguém sabe onde ela tá. Só o Lev que tá com ela lá, né, minha gente? No bem bom. É isso. E o Macaire sabe, de certa forma, que ela está junto com o Lev, mas não sabe exatamente onde. Mas, cara, se o Lev bobear e der o endereço, ou, tipo, ele botar um detetive atrás do Lev, ele descobre onde ele tá. Se ele já não souber, né? Se ele já não souber, ele só tá macumunando, fazendo um esqueminha pra se vingar. Porque eu tô com a pulga atrás dele, eu acho que esse Macaire. Ah, uma coisa importante também que eu li aqui é que depois que aconteceu o assassinato, né, do primo, ele ficou enlouquecido, porque ele foi no terapeuta. Foi nesse momento que eu descobri que quem tinha sido assassinado não tinha sido ele, tinha sido o outro lá. Ele ficou enlouquecido e ele falava com o terapeuta dele, falou assim: nossa, eu devo ter feito pacto com coisa ruim, porque isso. Eu falei com o Tarnogol me garantiu e tal, que a presença era minha, e daí aconteceu aquilo, e eu falava, agora não vai ser mais, e depois aconteceu aquilo, né? Apareceu morto lá. Não é possível, muita coisa acontecendo junto, né? Ele falou. E o terapeuta dele falando assim: não, para com isso e tal, não sei o que. Foram coincidências, foram situações e tal. Enfim, o terapeuta tentando esquivar, né? Tentando sair dessas ideias aí. E ele crente, falando que era pacto e não sei o que ele tinha feito. Que agora ele tava infeliz. Não, ele tava com a presidência, que era o que ele mais queria, mas ele tava infeliz, porque ele tava sozinho. Enfim, eu lembrei desse detalhe. E ele falando com tanta aptidão, com tanta certeza, sabe? Enfim, é isso, gente. Eu vou continuar aqui. Agora eu vou ter que parar um pouco pra preparar umas coisas, e também vou dar uma aula agora. Depois eu vou ler mais um pouco. Talvez hoje à noite eu faça mais algum vídeo, não sei. Talvez eu deixe pra amanhã, porque eu já falei hoje muito, né? Mas com certeza eu vou dar sequência aqui a leitura depois da minha aula. Eu vou ler mais um pouquinho. Tentar ler até a página 400, porque eu tô na 377, então acho que até as 400 eu consigo ler. E aí, qualquer coisa, hoje à noite eu só fecho aí a leitura do dia, com mais um vídeo rapidinho.
E eu acho que eu consigo, gente, terminar até domingo essa leitura. Porque tá fluindo tão bem e eu preciso saber o que vai acontecer, gente. Eu preciso. Agora é questão de, sabe, precisar mesmo, assim. Eu acho que foi a Anastácia. Eu acho. Mas vamos ver, né? A gente pode se surpreender. Assim como me surpreender com o assassinado, que não foi o Maquer, foi o primo dele. Então é isso. Eu volto daqui a pouco. Ou amanhã. Tchau. Oi, gente, tudo bem? Agora são quase 11 horas da noite e eu vou fazer aqui pra vocês mais um assunto aqui da nossa narrativa, que vocês lembram que eu falei bastante com vocês hoje mais cedo, que eu descobri aqui quem foi o assassinado, não foi o Maquer, foi o Jean. E agora, gente, pouquinho antes da minha última aula do dia lá na escola, eu fiquei passada, chocada, realmente em êxtase e assim, sem acreditar no que eu li. Seguinte, o Tarnogol, quem era Tarnogol? Porque assim, a gente, além desse detalhe que eu vou contar pra vocês, que é um super mega power plot twist, tem também um super mega power plot twist, que é o da Cristina. Vocês lembram da Cristina, secretária do Maquer, né, do Lev, enfim, lá do banco? Ela era, na verdade, uma infiltrada da polícia. Então ela conseguiu... Ela conseguiu entrar para trabalhar lá, para ser secretária, para tentar investigar o Tarnogol. Porque a princípio foram perceberam que tinha coisas ilícitas, né, no banco, coisas que não estavam em ordem, então colocaram ela lá para investigar o Tarnogol. Só que ela não conseguiu nada. Por quê? Porque eles tinham quem como cúmplice, né, como cúmplice ali de esquema, o Jean, que era o primo do Maquer, né? Só que o que a gente descobre? Que ela é essa infiltrada, isso pra mim foi um não tão forte assim, mas foi um plot twist importante, porque até então ela era só uma secretária, mas agora a gente sabe que ela é, na verdade, uma inspetora da polícia infiltrada, se fazendo de secretária para poder descobrir alguma coisa. E ela não descobre nada. E agora, com o decorrer aqui da narrativa, a gente descobre como que se deu os fatos do assassinato e tal, e ela se encontra com o Sagamore, que é o cara lá da polícia que tá investigando, né, o assassinato, e eles começam a colocar tudo na mesa, né, colocar todas as provas, todos os fatos que eles já têm sobre o assassinato, e ela pega e fala assim, tem alguma coisa que ainda tá faltando, e o Sagamore fala para ele, sim, e eu vou te mostrar agora. Que quando ele entrou no quarto lá onde estava o cadáver, né, do Jean, lá, estirado lá, ele encontrou uma coisa no fundo do armário e quando ele pegou, ele ficou chocado com aquele fio. E eu vou ler para vocês esse parágrafo onde eu fiquei em choque, para vocês verem como tá escrito e como eu fiquei chocada de verdade com o que eu li. Então vamos lá. Então eles estavam conversando, né? O Sagamore e a Cristina estavam conversando. Então vou ler para vocês aqui o momento em que aconteceu para mim um maior plot twist da história aqui. Pode ser que tenha outros, mas eu acho bem difícil depois disso aqui ter um plot twist maior que esse. Vou ler para vocês. Então tá, Cristina e Sagamore estavam lá trocando ideia sobre o assassinato, sobre as provas, testemunhas, parará, suspeitos. E aí ele pergunta assim pra ela: quem é Senior Tarnogol? Que era o cara lá, né? O velho lá, velho ruim. Quem é Senior Tarnogol? Leu Cristina. Como resposta, Sagamore foi até um pequeno arquivo de metal no qual guardava suas várias pastas. Ele tirou um grande saco plástico opaco. Na manhã do assassinato, contou, assim que fui avisado do assassinato, fui até o Palace de Verbier, né, até o hotel. Eu sei, admitiu Cristina.
Nós nos vimos lá naquele dia. Você estava chegando de Genebra e eu do hospital, ironizou ela, porque ela foi uma daquelas que passou mal com o veneno. Sagamore agitou o saco que tinha na mão e então disse: eu descobri isso na suíte de Jean Benedict, escondido no fundo de um armário do closet. Sagamore pôs a mão no saco plástico. Tudo que estava dentro dele fora analisado pela perícia. Muitos meses antes, eles podiam tocar em tudo sem comprometer nenhuma prova. O primeiro objeto que Sagamore tirou do saco foi o sobretudo que vestiu. A peça de roupa era forrada de enchimento de vários pontos, e por isso dava a quem a usava uma corpulência estranha. Cristina de início não entendeu o que significava aquele disfarce. Então o tenente tirou o que parecia uma máscara de silicone e mergulhou o rosto nela. Cristina então levou um susto. Ela estava chocada. Como era possível? O homem que estava diante dela não era mais seu colega Philip Sagamore, e sim Sr. Tarnogol. Tarnogol nunca havia existido. Era uma criação de Jean Benedict Hansen. Então o primo do Macaire, ele se vestia, era um disfarce, entendeu? Sr. Tarnogol nunca existiu. Era um disfarce do Jean Benedict. Eu fiquei em choque quando eu li isso aqui, gente. Que é isso? Como assim? Em que mundo? Qual cabeça pensa num negócio desse? Então quer dizer que tudo, quando apareceu esse tal de Tarnogol na vida do Macaire, na vida do Abel, né, do pai do Macaire, na vida de todo mundo, era sempre o Jean. Era sempre o primo. E tudo isso por inveja, penso eu. Mas, gente, não é muito chocante isso? Eu precisava vir aqui falar pra vocês, pra finalizar o dia de hoje de leitura. Eu li, tá? Depois que eu li esse babado grande, eu li até a página 394. Eu falei que ia tentar ler até 400, eu li até 394. Consegui quase. Só que agora eu preciso dormir, gente. Sério, minha cabeça. Eu fiquei tão em choque que eu fiquei assim, ah, meu Deus, eu não acredito, sério. Quer dizer que Sr. Tarnogol, aquele velho, sem noção, era o primo do Macaire. Não, e sabe o que é mais bizarro? Tipo assim, o Tarnogol, né, fez o que fez e, né, a princípio era o Tarnogol, né? Não era ele, a gente não sabia ainda. E devolveu as ações pro Macaire, fez o que fez, pro Jean chegar e falar, não, você não vai ser nada. Sabe, muito sem noção, muito bizarro mesmo. Eu tô em choque, sério, até agora, com esse plot twist. Pra mim foi dessa história, com certeza vai ser o maior. E não sei se lembro de algum outro plot twist que me chocou tanto, assim. Porque não sabe, usar um disfarce, uma máscara. Gente, é muito doido isso, né? Enfim, amanhã eu vou dar sequência aqui. Eu acredito que amanhã eu vou chegar na página 400, né? Obviamente. E como a gente tem aqui 500 e... Deixa eu ver. Eu até esqueci quantas páginas tem. 526. Então eu acredito que essa semana eu já termino. Porque do jeito que a coisa tá aqui, minha filha, eu quero acabar isso logo. Entendeu? Pra saber logo o que acontecer e já tô em choque. Sério. Então é isso. Parando por aqui. Amanhã eu volto. Tchauzinho. Tchau, galera. Boa noite, né? Boa noite. Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje é dia 10 de junho e agora são 11h30 da noite, gente. Estou indo dormir, mas antes queria passar aqui para contar para vocês a evolução da leitura, tá? Vocês acabaram de ver aí, né, que eu falei bastante de vários plot twists e de novo a gente teve plot twist, tá? Eu li até a página 425 e, gente, deixa eu falar pra vocês, eu já estou com novas teorias, porque assim, se vocês estão acompanhando, vocês viram que
aconteceu muita coisa e o detalhe do Tarnogol, né? De que encontraram lá no quarto 622 o Jean morto, né? Assassinado com tiros lá. E encontraram no fundo do armário lá, né? Do closet, um saco com um disfarce, né? Um casaco, um sobretudo que o Tarnogol sempre usava, e uma máscara de silicone que quando você, né, colocava assim, era o Tarnogol. Só que, tipo assim, inclusive menciona-se aqui na história que é coisa de Hollywood, porque, tipo, e eles tentaram descobrir aonde tinha sido mandado fazer, enfim, e não conseguiram detalhes. O que acontece? Com a evolução da narrativa, né, aparece aqui algumas conversas entre o inspetor Sagamore, a Cristina, que é aquela agente infiltrada lá, que trabalha no banco como secretária. A gente vê aqui algumas coisas meio suspeitas, tanto do Macaire quanto do Lev também. E aí eu estou com duas teorias agora, que a princípio a gente tinha... Quando eu li aquele momento, na hora eu falei, não, foi a Anastácia. Só que agora eu já estou com dúvidas, por quê? Na verdade eu tô com algumas teorias aí, vamos lá. Me passou pela cabeça, em um momento aí que eu tava lendo, que pode ser a empregada, porque a empregada tinha um sentimento, uma coisa assim, porque vocês lembram que ela, quando soube, né, quando viu ali que a Madame, né, a Anastácia tava traindo uma Macaire, ela ficou muito pé da vida. Ela falou, não, vou contar tudo. E a Anastácia implorou pra ela não contar e tal. Mas ela disse que ia contar, que só ia esperar o anúncio lá do negócio da presidência, mas que ia contar. E aí uma das minhas teorias agora é que talvez ela tenha matado o Jean, porque de alguma forma, porque vocês lembram também, não sei se vocês vão lembrar, mas lá no começo da narrativa, o Macaire ia pedir para ela ficar o fim de semana onde ia acontecer esse encontro com a Anastácia, para a Anastácia não ficar sozinha. E ela falou que não, que ela já tinha um compromisso, né? Como se ela já, né, planejasse alguma coisa, não sei. Mas enfim, me passou isso na cabeça. Não sei se é muita doideira na minha cabeça, mas eu acho que ela pode ser suspeita sim. Outra coisa que me passou pela cabeça. A polícia tá crente que é o Jean Benedict, que é o que se vestia lá, que inventou essa farsa de Tarnogol. Mas, o que eu pensei? Alguém, no caso, quem matou, pode ter colocado a roupa lá, né? O saco com a roupa lá pra a polícia justamente achar que era ele que era. E aí a pessoa que matou, que deu os tiros, né? Que podia ser o Tarnogol. Entendeu? Podia, não podia? Não sei, eu fiquei pensando assim. Tá, pode ser o Jean, tudo indica que é o Jean, mas e se não for? E se foi o assassino que se fazia passar por Tarnogol e deixou lá, né? Pra todo mundo achar que era o Jean. Porque a polícia chamou a esposa do Jean, né? A Charlotte. E conversou e tal, e falou. E ela nem falou, não é possível, não sei o que. E depois ela foi conversar com o Macaire, começaram a trocar ideia e tal, e começaram a lembrar de algumas situações que aconteceram. Ah, no dia tal, pegaram a agenda e começaram a bater as informações, as datas. Aconteceu isso, e aí eu conversei, entendeu? Vocês lembram que o Macaire com o Jean tinham combinado de tentar atropelar o Tarnogol, e justo no dia que eles tinham combinado de fazer isso, o Tarnogol não apareceu e o Jean tava lá, né? E aí, tipo, enfim, muitas coisas assim, que realmente faz a gente pensar e desconfiar que de fato o Jean se fazia passar por Tarnogol, mas eu ainda assim tô com uma pulga atrás da minha orelha que talvez isso seja só para confundir a nossa cabeça. O escritor aqui faz isso
E pode ser que seja uma outra pessoa, que seja o Sr. Tarnogol. Então, assim, eu estou desconfiada ou do Lev, né? Porque ele também tá fazendo umas coisas meio suspeitas agora. Inclusive, a Anastácia está desconfiando dele, que ele está escondendo alguma coisa. E outro detalhe importante, o McKellar recebeu um bilhete anônimo falando que a Anastácia tinha fugido com o Lev. E aquela coisa, né? O McKellar tá comendo pelas beiradas, jogando verde pra colher maduro, fazendo isso aí. E tá dando certo, porque o Lev continuou trabalhando no banco, mas ele já estava decidido a pedir demissão, só que ele chegou lá para pedir demissão e o McKellar conseguiu enrolar ele um pouquinho, pediu para ele tomar conta da sede em Atenas, porque ele tá morando na Grécia e tal, e aí ele pede ajuda, o McKellar pede ajuda pro Wagner da P30, né, daquela, né, serviço secreto lá. E aí ele pede ajuda, explica a situação e o cara fala, ó, como a gente te deve muito, você conseguiu cumprir a sua parte no acordo, você conseguiu eliminar o Tarnogol, assim, e ele ainda fala, não fui eu, não fiz nada, tal, aconteceu, mataram ele, o Tarnogol sumiu e tal, só que aí depois que ele descobre que Tarnogol não existia, que na verdade alguém se fazia passar por ele, e no caso ele está achando que foi o Jean, que era o Jean no caso, né? Enfim, e aí ele pede ajuda pro Wagner, e o Wagner faz um esqueminha lá, e no último encontro do Lev, lá em Genebra, ele coloca um rastreador na bolsa dele, sem ele perceber, e aí Wagner vai atrás e descobre que Lev, de fato, está com a Anastácia lá naquele palacete fantástico, naquela ilha paradisíaca, lá na Grécia. Então, ele começa a tirar umas fotos e manda pro McKellar. E o McKellar fica puto e fala, agora eu vou começar minha vingança. E é isso, gente. Eu parei nessa parte onde ele tava se sentindo por baixo, ele tava muito triste, ele tinha conseguido o que ele queria, que era a presidência. Só que tinha que abrir mão da Anastácia. Então ele tava muito triste. E agora, com o que ele descobriu, ele voltou a ficar por cima, entendeu? E aí agora, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou me deitar, vou dormir, descansar minha cabeça. E é isso, gente. Tô chocada. Essa história parece que quando você acha que você já viu de tudo, vem uma coisa, te surpreende mais ainda, porque assim, eu já comecei a ter muita teoria aqui na minha cabeça, sério. Eu não acho que Jean, ok, a princípio eu achava que era, mas agora eu tô começando a desconfiar e achar que o Jean Benedict é só uma vítima mesmo. Talvez não seja ele o Tarnogol, talvez outra pessoa se fazia passar por Tarnogol e colocou a roupa lá só pra coisar com ele, entendeu? Ah, tem uma coisa importante também que eu acabei de lembrar. Vocês se lembram do anel que a mãe do Lev, quando ela foi encontrada morta, né? Caiu lá o helicóptero, todo mundo lá. O pai dele, o Sol, pegou o anel e deu pra ele guardar. E ele ia dar esse anel pra Anastácia. Ele tava guardando esse anel pra dar pra Anastácia quando ela ia pedir ela em casamento. Só que aí deu aquele rolo todo lá da mãe da Anastácia, que não deixou ela sair quando descobriu a mentira dela. O pai do Lev, por sua vez, trocou as cartas lá e fez o Lev acreditar que ela queria ficar com uma Kerr. Aí começou a ficar com a outra e deu aquele rolo todo. Então, é isso. E ele acabou não dando esse anel. E aí, o McKellar, ele pega e faz um esquema para começar a tentar incriminar o Lev como cúmplice, né, do Jean. Porque a polícia tá desconfiando que o Jean tinha algum cúmplice, porque em alguns momentos, em vários momentos, né, eles não estavam no mesmo local, ou quando um tava, o outro não tava. Então isso já deixa a gente com a pulga atrás da orelha, falando, então pode ser. Só que tinha alguns momentos, assim, mais decisivos, tipo reunião, ou mesmo banquete lá, o negócio no hotel lá onde aconteceu o assassinato,
tava os dois lá, então a polícia desconfia, fala, então quando tava os dois, é porque tinha um cúmplice que se vestia, né, com ele pra, tipo, fazer a vez. E ficava sempre, os dois ficavam sempre muito quietos, então, tipo, estranho, né, enfim. E aí, esse anel apareceu na gaveta do Lev, enrolado num lencinho do Tarnogol. Então, tipo assim, que o lencinho do Tarnogol era o lencinho que o Maquer pegou aquela vez quando ele foi levar uma carta que o Tarnogol tinha pedido pra ele. Aí ele foi na casa dele levar um envelope lá, um negócio, e aí ele pegou assim, sem o Tarnogol ver, um lencinho da casa dele. E aí ele tinha esse lencinho guardado, ele falou, vou incriminar o Lev. Aí ele pegou o lencinho, pegou o anel, que era da Anastácia, e pôs lá na gaveta dele. Só que esse anel, que foi o Tarnogol que deu pra ele, entendeu? O anel, presta atenção. O anel que o Tarnogol deu pra ele poder convencer a Anastácia a casar com ele. Naquela época lá, anos atrás. E esse mesmo anel, descobriram, né? A polícia foi atrás pra ver de onde que tinha sido, qual joalheria, enfim, não sei o que, quem tinha pra... Era o anel da mãe do Lev. Como que o anel da mãe do Lev, que estava com o Lev, que o Lev ia dar pra Anastácia lá quando ele ia pedir ela pra casar, foi parar com o Tarnogol, que deu pro Maquer dar pra ela. Vocês entenderam? Então isso tá bem bugado mesmo, tá bem confuso, porque o anel era da mãe do Lev, que aí foi pro Sol, né, o pai dele, que o pai dele deu pra ele, falou, guarda isso aí que você vai dar pra mulher que você vai casar. E ele guardou pra dar pra Anastácia, só que ele não casou com a Anastácia, então ele, na teoria, não teria dado pra ela. Agora, aí eu fiquei pensando, aí eu comecei a pensar, eu falei, pode ser que o Lev seja o Tarnogol. Porque como é que o Tarnogol ia dar um anel de família pro Maquer dar pra Anastácia? E justamente esse anel. E tipo, se o Lev foi lá e matou o Jean e largou a roupa lá pra todo mundo achar que o Jean era o Tarnogol e não ele, é possibilidade, não é, gente? Então eu tô bem confusa e tô bem doida, querendo terminar essa história logo. E aí, beijos e eu volto lá amanhã. É isso. Tchau. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 11 de junho e eu concluí hoje à tarde, tá? Já faz um tempinho. Concluí a leitura de O Enigma do Quarto 622 do Joel Dicker e eu estou passada. Só pra variar um pouquinho, né? Porque a gente vai vendo. Enfim, eu fui acompanhando aqui a narrativa e já ficando chocada naquele momento daquela questão lá do Tarnogol, que era um disfarce, que não existia. E aí a gente meio que descobre que o Jean era o Tarnogol, mas aí eu desconfiei, né? Falei há pouco com vocês que eu achava que alguém tinha colocado aquilo lá meio que pra confundir nas cabeças, e isso eu acertei, tá, gente? Eu acertei essa teoria aí, porque de fato foi uma outra pessoa que colocou as coisas lá no fato. Quem de fato se fazia passar por Tarnogol que colocou lá, mas não foi essa pessoa que matou ele, tá? Vou ficar claro aqui. Como esse diário de leitura é cheio de spoilers, então eu já vou dizer pra vocês que vai ter spoiler por aí, tá bom? Bom, vamos lá, vou tentar resumir pra vocês. Depois daquele acontecimento, eu já tinha ficado chocada, estabacada na minha cara no chão, eu fiquei mais ainda. Por quê? Porque a gente descobre que essa pessoa que se fazia passar pelo Tarnogol, ela também se fazia passar por mais dois personagens que a gente tem aqui nessa narrativa. O Wagner, que era aquele cara que vivia falando com o Maquer, lá do serviço secreto da P30, e também o médico do Maquer, sabe, o Dr. Kazan? Então, gente, pasmem, a mesma pessoa que fazia o Tarnogol fazia o Wagner e fazia o Kazan. Aí você para e me pergunta, cara, as três pessoas, né, os três personagens, eles
eram muito conectados com o Maquer, eles tinham muita relação com o Maquer. O Dr. Kazan, porque ele era o terapeuta, né, do Maquer, o Maquer se abria muito com ele. O Wagner, que sempre entrava em contato com o Maquer para fazer os esquemas lá, né, os negócios da suposta operação secreta, da suposta agência secreta, inteligência lá, não sei o quê. E o Tarnogol, que chegando e fazendo o que fez, né? Cara, eu vou dar nome aos bois mais pro fim do vídeo, porque esse vídeo é pra concluir o diário de leitura. Então, eu vou deixar pro final o baque, tá bom? Mas, enfim, eu suspeitei dessa pessoa no momento em que eu vi um objeto, um elemento muito importante aqui da história, que pertencia à família dessa pessoa. E eu falava, o que esse objeto foi, entendeu? Então eu comecei a pensar aqui com meus botões e falei, eu acho que pode ser essa pessoa. Eu não estava de toda errada, tá? Enfim, outra coisa importante aqui que a gente teve com a evolução da narrativa é aquela minha suspeita da arma, né? Da arma, no caso, a personagem, a empregada da família. E passou pela minha cabeça que ela pudesse, por ela gostar muito, né, do Maquer, ela sentiu um amorzinho ali, uma coisa, por ele, ela querer, né, ajudá-lo, porque ela perceber que a situação tava preta pro lado dele, e ela matar o primo dele. No caso, né, matar o Jean, mas não foi ela. A gente até cheguei a suspeitar dela, porque no momento da narrativa, a gente vê que ela pegou a arma da Anastácia de dentro da bolsa da Anastácia, mas ela só pegou porque ela tava com medo da Anastácia fazer alguma besteira, e ela só tirou a arma de lá por ela ter esse temor de que a Anastácia fizesse alguma besteira. Então ela ficou com a arma da Anastácia com ela, mas depois ela se livrou da arma. Inclusive encontraram a arma no jardim do hotel, né? Mas ela não fez nada. Passou pela minha cabeça que o Lev tivesse feito isso, que a Anastácia tivesse feito isso, mas depois as coisas foram acontecendo, a narrativa foi evoluindo e a gente foi vendo que não tinha como ter sido eles. Não que não tinha como, mas tipo, a gente foi eliminando, né? Mas assim, aconteceu uma questão, um fato aqui, que além dessa questão dos personagens, né, dos disfarces, né, dos personagens não existirem, serem totalmente fake, né? A gente também tem a questão do escritor. O escritor, lembra que eu comentei com vocês que a história ela vai e volta. Muitas vezes a gente fica um pouco confuso. O escritor aqui, ele entra na história, né? Ele se coloca na história. Então ele, em diversos momentos, ele menciona o antigo editor dele, né? Que foi responsável pela publicação dos 2 primeiros romances dele e tal. E ele contando, né, de uma forma muito bonita a relação deles. Ele para Scarlett, né, a nova assistente dele, né, aquela que estava no quarto 622 bis, né. E aí a gente descobre muitos detalhes muito, muito legais. Tem aquele beijo que eles deram, né, mas que ficou só isso mesmo, não teve né, não prosseguiu isso, se manteve nisso mesmo, na amizade, mas de certa forma foi bom porque ele conseguiu evoluir a narrativa dele, a escrita do novo romance dele. Legal essa questão aí, pra deixar mais pro final também. Eu acho que eu vou tentar já concluir tudo aí pra vocês, porque esse vídeo já tá ficando muito longo, né? Bom, a gente descobre então, né, que Wagner, Tarnogol e o Dr. Kazan são a mesma pessoa, né, que é um disfarce. Quem faz isso? A princípio, era o Sol Levovitch, pai de Lev Levovitch, tá, gente? Então, a princípio era o Sr. Sol, né, o pai do Lev, que encarnava todos esses personagens. Então, ele, a pedido do Sr. Rose, que era o dono, né, proprietário lá do hotel onde aconteceu o crime,
era ele que fazia tudo, né? O filho descobriu, ficou chocado a princípio, mas depois achou legal. E aí o pai veio a falecer, né? E ele deu sequência no esquema, né? A princípio o pai ainda estava vivo e ele já começou a se fantasiar de Tarnogol, né? A se performar ali. E o pai ficou super feliz porque viu que o filho tinha uma veia artística muito boa, porque conseguiu enganar muita gente, da mesma forma que ele enganava. Só que aí o pai dele veio a morrer, veio a falecer, né, de um câncer. E aí o Lev, quando descobriu, ficou bem triste, mas deu tempo dos dois, né, se reconectar ali, pelo menos no finalzinho. Porque eles tinham brigado feio, né, enfim, por conta do anel, porque o anel era da mãe dele, né? E aí o Tarnogol, quer dizer, o Lev vestido de Tarnogol, deu o anel pro Maquer. E ele contou pro pai, e o pai ficou puto da vida com ele, né? Porque era a única lembrança que ele tinha da mãe. Mas aí, tipo, no fim, recuperou o anel, né? Enfim, eles brigaram por isso. E depois, quando ele soube que o pai tava morrendo de câncer, daí ele foi lá pedir, né? Aos pés do pai. E aí ficou tudo certo. Bom, então Lev, na verdade, que incorporou aí ao final os 3 personagens. Então ele fazia um teatro, ele fazia um acontecimento sempre que tinha. Inclusive, algumas horas antes do assassinato, a Anastácia foi falar com ele lá no hotel. Não sei se vocês vão lembrar dessa parte, não sei se eu comentei. Mas a Anastácia ia lá falar com ele e falava assim pro Lev, eu preciso falar com o Tarnogol, eu descobri uma coisa. E ela contava que descobriu que o Tarnogol tinha feito aquilo. E ela nem pensava na cabeça dela que o Tarnogol era o Lev, né? Que era o Lev que tinha proposto aquilo tudo. E aí ele fica desesperado, porque ele fala, bom, ela vai bater na porta do Tarnogol, então eu tenho que dar um jeito. E como o quarto era do lado, ele consegue pular por fora e ir até o quarto com a roupa e se, né, colocar a máscara, enfim. E aí ela bate e ele abre. Só que eles começam a conversar e ela descobre o disfarce, porque ele não tem tempo de se arrumar direito. E daí ela percebe e quando ela vê, é ele. E eles começam a brigar. E o Jean, que tá no quarto do lado, vai lá e fala o que tá acontecendo. Aí, quando ele chega, ele vê Anastácia e Lev brigando. E a máscara, né, de silicone lá com a cara do Tarnogol no chão. Aí ele fala, que isso? E aí ele começa a perceber o que tá acontecendo. E aí ele fala, opa, peraí que agora eu tô por cima da carne seca. Porque agora eu já consegui a presidência com o Maquer. Porque eu tô meio que chantageando ele com o negócio da bebida envenenada, né? Que o Maquer teve que abrir com ele. Na hora que eles estavam procurando lá a garrafa. E agora eu tenho essa carta na manga também. Porque o Lev é o Tarnogol, enganou todo mundo. Então, tipo, tô no papo pra mim. E aí eles começam. Aí a gente começa a entender como que se deu tudo isso. Porque o Tarnogol. O Lev senta com a Anastácia e com o Jean e começa a contar tudo. Então a partir desse momento, a gente descobre como que se deu tudo. A gente descobre que foi o pai dele que fazia isso. Depois, a pedido do Sr. Rose, depois ele foi fazendo. A gente descobre muito em detalhes tudo o que aconteceu, como que aconteceu, por que aconteceu, tudo. Muito legal. Para resumir, gente, eu sei que é difícil resumir tudo isso, mas a gente tem aqui uma situação muito doida, né? E aí o Jean meio que combina com ele e fala, ó, você vai se fantasiar só mais uma vez de Tarnogol amanhã, quando você pedir demissão, quando o Maquer for anunciado presidente, só que renunciar e dar pra mim, entendeu? As ações dele. E aí vocês podem ser felizes, longe daqui, eu não quero mais te ver, e é isso. Só amanhã, pra resolver essa parada, porque eu quero ser presidente, beleza? Beleza. Aí eles decidem fugir aquela noite mesmo, né? No caso, o Lev e a Anastácia. Só que daí eles descem, né? Por uma saída ali estratégica. Porque o Lev trabalhou muito tempo no hotel, então ele conhece as saídas e tal, né? E aí a Anastácia pega e fala, peraí que eu preciso subir lá rapidinho. Daí ela sobe, demora um pouquinho, mas volta. Aí ele fala, o que você foi fazer? Não, nada, né? Ela foi deixar um bilhete pro Maquer, falando que ela ia fugir e que não queria que ele fosse atrás dela.
beleza. Aí isso daí já deixa a gente com uma ponta atrás, né, com uma pulguinha atrás da orelha. Fala, suspeito. Mas enfim, foi só pra deixar o bilhete mesmo. Aí, quem sobe é ele. Ele fala, vai junto com o Alfred, que é o motorista dele. Vai e eu te encontro lá. Eu preciso ficar aqui pra resolver a parada, porque amanhã eu preciso estar aqui. Pra fazer o esquema lá. Aí ele fala, tá bom. Ela fica meio assim, mas beleza. Ele sobe. Aí, gente, o que acontece? Acontece o assassinato. Aí a gente fica pensando, quem será que foi? Bom, a Anastácia já foi embora, não pode ter sido ela. A gente tem o Lev, a gente tem o Maquer, a gente tem a arma. Sim, temos a arma. Mas, gente, o que aconteceu? A arma foi pra lá. Só que aí, como deu o esquema do povo passando mal, ela tava no meio desse povo e ela passou a noite no hospital. Então não podia ter sido ela. Então ela saiu do suspeito, porque ela foi internada e ficou um dia no hospital. Ela só saiu na segunda de manhã do hospital. Então não tinha como ter sido ela, né? Aí, beleza. Aí a gente tem, sobra quem? Sobra a Lev, que colocou sim a roupa lá. Só que antes do assassinato, ele foi lá e colocou a roupa antes. Como que ele fez isso? O senhor Rose foi lá, bater na porta do Jean, pra falar assim, viu, você pode falar, né, a vigilância sanitária tá aqui, porque eles estão investigando pra ver o que tá acontecendo, né, com as pessoas passando mal e tal. Aí ele meio que despista, aí o Lev entra e coloca a roupa no fundo do armário, sem que ele perceba. Gente, isso eu acertei, né? Aí, o que acontece? O que vocês acham que acontece? Quem será que matou? Eu fiquei chocada, sério. A Scarlett, que é a assistente lá do escritor, do Joel, na história, ela acaba descobrindo que, né, na verdade, os dois, né, o Joel e a Scarlett falando com o Sagamore, que é um inspetor lá da polícia, e com a Cristina, que era a infiltrada lá, eles acabam debatendo e descobrindo e revendo as pistas e parará, e começam a pensar o seguinte: a única pessoa que tinha acesso livre ao hotel e sabia, conhecia tudo, tal, os esquemas, e começou a pensar e falou, bom, era o Lev, mas o Lev ele já tinha sido condenado por outras coisas, mas pelo assassinato ainda não, porque não tinha prova. Mas por outras coisas ele foi condenado, ficou 4 anos preso. Aí ela conseguiu, a Scarlett pensou e falou assim, cara, por que a gente não pensou nisso antes? Estava aqui debaixo do nosso nariz. Foi o Sr. Rose, né? Aí ela chegou por trás, assim, do cara que tava no saguão, né? Do atendente que tava no saguão, e reconheceu o Lev ali atrás. Aí ela pegou assim, você, Lev? Aí ele fala, descobriu então? Porque ele já tava mais velho, né? Já tinha se passado anos, mas ela conseguiu reconhecer pela foto que ela tinha visto nas pesquisas e tal, nas investigações, ela conseguiu reconhecer. Falou, você é o diretor que a gente não consegue falar. Daí ele começa a falar e aí ele conta em detalhes tudo. E ela fala, foi o Rose, não foi? Ela fala. Aí ele fala, sim. E aí ele começa a contar tudo. Então foi o Sr. Rose que foi lá e assassinou o Jean para poder proteger o Lev, porque o Lev era para ele um filho. Inclusive, o Sr. Rose deixou para ele como herança o hotel, né? Então ele estava agora sendo como dono do, né, proprietário ali, dono da parada toda. E o Alfred, que era o motorista dele na época, também estava ali para ajudá-lo. E o Alfred, inclusive, em momentos que o Lev e o Tarnogol tinham que estar junto, era o Alfred que se vestia de Tarnogol. Então pensa, tá tudo muito bem planejado, né? E pra concluir, gente, essa história maluca, doida, mas que vale muito a pena você ler, eu vou ler aqui o finalzinho, porque ele termina assim, e eu achei isso muito bonito. O escritor, né, o Joel, ele conclui a história dele, né? A gente vê aqui que é
a típica história que o escritor se inclui na história, na narrativa, e aí quando ele conclui a história, ele só finaliza, né, a história falando, né, a gente percebe o momento que terminou. Então ele menciona detalhes de como ele escolheu o nome do livro, então o Enigma do Quarto 622, porque o dia que ele terminou com a Sloane, né, foi no dia 22/6. Então ele só inverteu, 622, né? E aí ele fala assim, 22/6, um dia a ser esquecido, que foi o dia que ele terminou com a Sloane. E 622, um quarto a ser esquecido. Então ele faz muitas coisas assim. Ele menciona que Scarlett, ele deu o nome de Scarlett para assistente dele, né, no livro que ele terminou de escrever, por causa de Scarlett O'Hara, de O Vento Levou. Ele menciona que era o romance preferido do Bernard, que foi o escritor, né, o editor dele. Então ele faz muitas referências. A narrativa dele, né, a escrita dele, desse livro novo que ele fez, ele faz muitas referências pessoais, né? Então ele menciona que Scarlett começa com S de solidão e era como ele estava se sentindo, enfim. A Denise, que é assistente dele mesmo na vida real, ela chega das férias, né? Ela passa alguns dias de férias e ela vê a casa naquele estado de, né? A casa tá uó, porque ele ficou praticamente imerso ali escrevendo, né, a história. Então, tipo, a casa tá uma bagunça. Então ela fala assim, não, então beleza, você terminou seu livro, então você vai dar uma caminhada aí, vai dar uma arejada na cabeça e deixa que eu vou dar uma organizada nessa casa. Só que aí, né, ela quer, na verdade, é ler o livro novo dele, né, é isso. E aí a gente descobre, né, que ele encontra com a Sloane, na hora que ele vai caminhar, ele encontra com a Sloane na rua. E a Sloane fala pra ele, eu acho que eu fiz uma besteira. Daí ele fala, eu também. E daí eles meio que se reencontram aí no final do livro, né? Então, e aí ele pega e fala, ela pega e fala, bom, você tá muito ocupado com o livro, né? Daí ele fala, não, eu já terminei, tenho todo o tempo do mundo agora, né? Aí ela sorriu e daí, tipo, eles combinam de se encontrar mais tarde pra, né, ver se tem um esqueminha lá e tal, se eles voltam ou não voltam, enfim. Mas eu achei muito bonito a maneira com que o Joel Dicker concluiu aqui a narrativa. Então eu vou ler aqui pra vocês, só pra finalizar mais esse diário de leitura aqui no meu canal. Eu espero que vocês tenham gostado do fundo do coração, porque eu amei fazer a leitura desse thriller maravilhoso, muito bem escrito. O Joel Dicker entrou nos queridinhos. Quero muito ler os outros romances deles, já tem vários inscritos, né? Mas, assim, gostei muito, de verdade, dessa escrita, dessa história doida, mas ao mesmo tempo maravilhosa. Então, eu vou ler pra vocês só pra finalizar com chave de ouro esse diário de leitura, beleza? Então, olha lá, ele conclui a história assim, gente. Porque depois que ele se encontra lá com a Sloane andando, eles combinam de se encontrar à noite e de repente eles possam voltar a namorar, não sei. Espero que sim, mas ele coloca assim. A vida é um romance que já sabemos como termina. No fim, o herói morre. Por isso, o mais importante não é como a nossa história acaba, mas como preenchemos as páginas. Pois a vida, como num romance, deve ser uma aventura. E as aventuras são as férias da vida. Eu achei isso fantástico. E é dessa forma que eu termino mais um diário de leitura aqui do meu canal. E, gente, sério, leiam esse livro, ele é fantástico, ele é cheio de reviravoltas, cheio de surpresas, cheio de coisas fantásticas, muito bem escrito. E, gente, sério, eu não falei tudo, mas eu falei o principal, mas tem muitos pormenores aqui que valem super a pena. E, cara, lindo, sério, entrou pros meus favoritos, esse aqui, com certeza. E Joel Dicker entrou pros meus favoritinhos aí, top autores que eu não conhecia e que eu amei conhecer. Então é isso. Um beijo pra vocês. Até um próximo diário de leitura. Não sei ainda o que eu vou ler, porque eu tenho muita coisa pra
para trabalhar aí nos próximos meses. A gente tem a gente tem desafio literário, que vai voltar com força toda mês que vem. A gente tem os projetinhos lendo clássicos, eu tenho meu TCC para terminar. Então, assim, muita coisinha. Então, talvez eu não faça mais nenhum diário de leitura esse semestre. Talvez mais pro fim do ano, quando eu estiver mais desatolado de coisa de faculdade, de trabalho, talvez eu leia alguma coisa. Eu tava querendo ler Guerra e Paz, do Tolstói, mas eu não sei. Eu ainda tô devendo a conclusão de Ana Karenina pra vocês, né? Então, eu não sei, gente, sério. Eu tô com uns calhamaços aqui que eu quero muito pegar. Mas acho que antes de encarar um Tolstói de novo, eu vou tentar encarar um outro que eu tenho aqui, que eu quero muito ler já há bastante tempo, que é Naná, do Émile Zola. Acho que é assim que fala. E é um clássico francês, então eu quero muito tentar esse daí, tá bom? Mas não sei ainda, gente. Vou decidir, até o fim do ano eu decido. Mas provavelmente seja esse, tá bom? E aí eu trago aqui pra vocês também. Um beijo, então. Muito obrigada pra vocês que acompanharam mais esse diário de leitura. E até um próximo aí, tá bom? E não deixa de acompanhar os vídeos, que em julho a gente volta aí com a programação original. Vou tentar, tá, gente? Faço o meu melhor aí pra que venha a programação certinha, tá bom? E não esquece de comentar, deixar o like e se inscrever, que é importante. E compartilhar, tá bom? Tchau, gente. Se quiser comprar essa história fantástica, usa o meu link da Amazon, vou deixar aqui na descrição, tá bom? Compre aí, porque vale muito a pena. A edição da Intrínseca está lindíssima. Um beijo e até o próximo, então. Tchau!